Bom, e finalmente regresso ao trabalho ao Parlamento. Hoje tivemos o primeiro dia para discutir o programa de governo, continua durante o dia de amanhã. Amanhã teremos da parte da manhã o final da discussão, as intervenções finais, e depois da parte da tarde já é correlacionado com outro assunto que não o programa de governo. Durante o dia de hoje foram muitas horas de debate e obviamente passa pela imprensa aquilo que são os maiores soundbites, e existem questões que eu acho que tenho a responsabilidade de tentar fazer alguma clarificação. Excelentes intervenções por parte do grupo parlamentar do Chega, quem se estreou fez também excelentes intervenções. Há uma intervenção que eu gostava de destacar, do deputado Ricardo Reis, um jovem que fez uma grande intervenção hoje durante o dia, mas não só, todos os colegas que tiveram participação no debate estiveram muito bem. Queria destacar esta do Ricardo porque eu acho que é merecido o destaque que deve ser feito. A mim coube-me fazer a intervenção acerca da reforma do Estado. Tinha apenas 2 minutos e, portanto, em 2 minutos não conseguia explanar tudo aquilo que é o meu pensamento em relação à reforma do Estado. No entanto, gostava de deixar aqui a minha opinião. Óbvio que a intervenção ali acaba por ser mais politizada e mais de combate político, e acho que faz sentido as pessoas entenderem o porquê de nós termos lançado algumas críticas. Este programa do Governo tem 27 medidas que são retiradas do programa do Chega, e bem, sinceramente são medidas que podem ser impactantes naquilo que é a estrutura do programa do Governo para os próximos 4 anos. Obviamente que nem tudo é mau, não vou estar a dizer que tudo o que está no programa do Governo é negativo. Existe, no entanto, um meia-culpa por parte do Governo, nomeadamente em relação às questões da imigração, e basta ver que durante os últimos anos, e desde a entrada, e eu citei essa questão hoje no Parlamento, desde o dia 25 de outubro de 2019, quando André Ventura tomou posse enquanto deputado único do Partido Chega, que alertava para a necessidade de fazer uma reforma efetiva no Estado, de reduzir a despesa pública, de emagrecer a máquina do Estado, de tornar menos burocrática, de ser mais próxima do cidadão, e achavam que era tudo utopia. Depois, quando o Chega começou em 2019 a falar do problema da imigração, na altura chamaram-nos racistas, chamaram-nos xenófobos, depois com 12 deputados, com os 50, etc., toda a gente conhece a história. Não existia um problema com a imigração, não existia um problema com a segurança, e agora toda a gente percebe que existe claramente um problema com a imigração e com a segurança, e hoje grande parte do debate, pelo menos da parte da manhã, foi muito focada e centralizada na questão da imigração, com a esquerda completamente aos gritos, aflita com esta situação, nomeadamente com o facto do Partido Social Democrata entender que existe de facto este problema, não querendo dar o braço a torcer, que veio buscar as ideias ao Chega, e não querendo dar o braço a torcer naquilo que é a necessidade de um fecho imediato de alguns dos processos e um retrocesso urgente em relação e a revogação e alteração de algumas leis que têm permitido todas estas questões. Não está em causa só a lei da nacionalidade, está em causa a lei dos atestados de residência e a forma como são passados pelas juntas de freguesia. Está em causa o facto de, e hoje ficou bem claro uma mentira que tem dito durante muito tempo, André Ventura explicou claramente o porquê, e também Pedro Pinto explicou o porquê de nós não aceitarmos a unidade de polícia que tinham tentado criar o ano passado em relação ao controle fronteiriço, porque era uma medida paliativa, não tinha qualquer forma de, inclusive, a PSP adotar as medidas que eram necessárias, e estavam a transferir as competências dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, entretanto extinto por José Luís Carneiro, agora candidato à liderança do PS, estavam a transferir as competências para dentro da PSP sem existirem meios para poder fazer. E o grande debate do dia hoje passava pela lógica de o Governo constantemente alavancar que vem fazer uma reforma do Estado. Quando nós tentámos fazer reformas do Estado, quando tentámos aplicar leis que determinavam a reforma do Estado, sempre fomos criticados como sendo antissistema, como estando a criar um problema às instituições, e agora, pasme-se, criaram inclusive um Ministério para a Reforma do Estado. Eu fico logo preocupado com, não ponho em causa a carreira profissional e o currículo académico que Gonçalo Matias, o Ministro da Reforma do Estado, tem, não coloco isso em causa, mas, no entanto, as suas opiniões políticas no passado
acreditando que a pessoa, entretanto, não deixou de ser ela própria, a mim deixa-me preocupado, porque Gonçalo Matias, e basta fazer uma pesquisa no Google, e entendemos que Gonçalo Matias, a determinada altura, disse que o problema da insustentabilidade demográfica em Portugal e o problema populacional em Portugal só se resolvia com a entrada de mais imigrantes. Confrontei com essa situação, não respondeu, mas vamos a casos práticos daquilo que me preocupa. Ora, primeiro, criamos 2 secretarias de Estado, imediatamente nesse Ministério, uma para a modernização e uma para a digitalização, o que me parece uma subcarga no erário público, porque não entendo como é que se faz digitalização sem modernizar e não entendo também como é que se faz a modernização sem digitalizar. O que significa que estes 2 secretários de Estado parece-me que podiam ser um apenas. Bom, mas vamos dar esta questão de barato. A lógica de digitalizar e de modernizar já estava presente no governo anterior, quer de António Costa, quer de Luís Montenegro, porque é um dos vetores essenciais que está dentro do âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e que a Europa financiou Portugal para poder fazer este processo. Ok? Fantástico, maravilhoso, não vamos criticar. Vamos lá avançar com a modernização e com a digitalização no Estado e tentar entender o que é que querem fazer. Ponto número 1. Nós sempre considerámos que existia aqui um gap geracional e que a modernização e a digitalização não pode, de maneira nenhuma, deixar para trás aqueles que estão perante um facto concreto, que é a iliteracia digital que existe em Portugal e que existe um gap geracional e que os mais velhos, não me estou a referir obviamente a todos, estou a falar na sua maioria, não têm sequer conhecimentos básicos para poder passar a tratar da sua relação com o Estado de uma forma através de aplicativos ou através da digitalização. E, portanto, nós achamos que deve existir aqui um período de transição para a aproximação do Estado às comunidades mais velhas e entender que estas pessoas não podem ficar de maneira nenhuma para trás. E depois tentar acelerar os processos de digitalização e de modernização sem entender que em Portugal temos um problema grave detectado pela própria Anacom e denunciado pela própria Anacom, e isto pode ser verificado no site da Anacom, que é o facto de 94% dos concelhos em Portugal, dos municípios, terem partes do seu município que não têm sequer qualquer ligação à internet, seja ela por fibra óptica, seja ela por outro tipo de serviço. E o Ministro a isto respondeu a dizer, mas nós estamos a tratar disso porque já lançamos o concurso do 5G, que vai abranger todo o território nacional. Bom, então começamos a meter a carroça à frente dos bois e a perceber que queremos digitalizar e queremos modernizar, mas que parte do concelho, destes 94% dos concelhos, não terá acesso a esta modernização e a esta digitalização e começamos a deixar pessoas para trás. Depois, algumas das medidas que são tomadas pelo governo e que são apresentadas, no meu entendimento, parecem um discurso de Miss Universo, ou seja, paz no mundo, saúde para todos, e à partida todos estamos de acordo, e o Ministro depois disse, eu não acredito que aqui ninguém esteja em desacordo para fazer a modernização e a digitalização, estamos todos de acordo com a modernização e com a digitalização, não temos qualquer aversão a isso, no entanto existem barreiras que não deveriam ser ultrapassadas e que devíamos tratar delas de uma forma responsável e atempada. Primeiro, a regulamentação de tudo o que tem a ver com a área da inteligência artificial, que estamos a permitir que seja a União Europeia, uma vez mais, a regulamentar e a legislar sobre esta matéria. E, no meu entendimento, colocamos de mão beijada na mão da União Europeia uma decisão que poderá, curto, médio ou longo prazo, não só violar alguns aspectos de RGPD, no sentido em que estamos a entregar uma série de dados, como o cybercrime também poderá estar aqui correlacionado com a questão da inteligência artificial e com o facto que eu considero que em última instância coloca em causa a nossa soberania, e uma das grandes preocupações que hoje em dia existe no mundo é precisamente o cybercrime. E, portanto, nós não temos qualquer aversão à inteligência artificial, estamos preocupados com a questão da regulamentação da inteligência artificial, por isso, concluindo e tentando aligerar a conversa, nós não temos um problema em relação à inteligência artificial. A mim o que me preocupa é a burrice natural. Bom, depois, todos os grandes projetos de redução da despesa do Estado e de reformulação da administração pública, nós não conseguimos perceber como é que de facto este ministro, que vem cheio de sangue na guerra, e ainda bem, quer fazer. Primeiro, não entendemos se na administração pública vai ou não fazer
uma alteração concreta ao CIADAP, que é o Sistema de Avaliação da Administração Pública, que permita, de facto, terminar com algo que é completamente injusto, porque, para terem uma ideia, a avaliação que é feita pelas chefias para fazer uma progressão dentro da carreira determina, através do CIADAP atualmente, que só 5% dos funcionários daquele serviço é que podem ter a nota de excelência, ou seja, podem ser todos bons, que na realidade só 5% é que terão esse reconhecimento. Ora, o que é que isto gera? Isto gera um problema direto entre a relação das chefias com os trabalhadores, gera um problema de desmotivação, porque todos os trabalhadores sabem que não adianta estarem a dar mais ao Estado ou a trabalhar mais pelo Estado, porque sabem que ao final do dia só 5% é que vão ser reconhecidos, e levantam um anátema em cima da avaliação da administração pública, que para nós nos parece completamente surreal, e portanto, se é verdade que nós consideramos que a máquina do Estado deve reduzir, não entendo o porquê de toda a gente que está na administração pública não possa ter um reconhecimento sem qualquer exceção, e que não estejamos apenas a trabalhar para 5%. Depois, as revisões da maneira como querem fazer em relação ao Código da Contratação Pública, aquilo que é um desejo do Governo e que o Governo coloca como uma meta, nem sequer é uma competência do Governo. É uma competência da Assembleia da República, e o Governo, neste programa do Governo que apresentou, a partir da página 100, tem uma série de propostas que todas elas, eu volto a dizer, são discurso de Miss Universo, porque 90% das propostas do Governo não são responsabilidade de legislar do Governo, e a partir do momento em que o Governo quer tomar ingerência sobre a Assembleia da República, não está a respeitar o princípio da independência dos órgãos, e coloca um problema sério para ser resolvido na Assembleia, ainda para mais quando o PSD tem uma maioria relativa, não tem uma maioria absoluta dentro da Assembleia, o que determina que o programa de governo só é realizado se PS ou Chega aceitarem que as medidas que venham através de proposta de lei do governo que passem, o que determina, no meu entendimento, que teria sido de bom tom que o governo, ao invés de apresentar logo as medidas, deveria ter falado ou connosco ou com o PS, decidam com quem querem falar, com os dois não vai dar para falar ao mesmo tempo, e entendamos que ou nós temos participação ativa naquilo que é a proposta do governo, ou então eventualmente estão a dar como certos os votos e depois vêm gritar aos 7 ventos a dizer que não conseguiram fazer porque a oposição não os permitiu governar. Isto é uma irresponsabilidade, que é apresentar um programa de governo com medidas que sabem perfeitamente que têm que ter lei de bases ou regulamentação, ou que está na esfera de competência de legislação da Assembleia da República, quando praticamente todas as medidas obrigam a legislar através do processo legislativo da Assembleia da República, determina que estão a brincar da maneira como estão a apresentar o programa, e que estão a apresentar o programa, pronto, porque têm que cumprir calendário, porque têm de facto que apresentar, porque é obrigatório fazer esta apresentação. A única forma que isto poderia ser feito de outra maneira era, de facto, existir uma revisão constitucional e permitir que algumas matérias fossem da esfera de competência de legislar por parte do Governo, através de decreto ou de portaria, e não através da Assembleia da República. Ora, se não querem fazer a revisão constitucional como o Chega propôs, como é que vão simplificar a máquina do Estado e como é que vão fazer esta reforma do Estado se não querem fazer isto? Não conseguimos perceber também, porque não está descrito no programa do governo, se existe ou não vontade de fazer uma alteração significativa àquilo que é a descentralização de competências, e nomeadamente ao municipalismo e ao poder dos municípios. Querem ou não fazer uma alteração à Lei 73, que é a Lei do Financiamento das Autarquias Locais, para que se torne tudo bastante mais claro e evitemos aqui alguns processos de corrupção, ou mesmo em relação à Lei 75, que confere as competências às câmaras municipais e que há muito tempo que não tem uma atualização, para percebermos que não há necessidade de fazer delegação de competências do governo, que existem algumas competências que originariamente já deveriam estar na mão, quer dos municípios, quer das freguesias, porque são quem tem a proximidade com o povo. Nós não temos um problema de defender, nós enquanto Chega não temos o problema de defender o princípio do municipalismo, que é aquele no qual acreditamos, porque não acreditamos no modelo de regionalização que o Partido Socialista apresentou, sendo que
para poder existir um modelo de regionalização discutível e sério, teríamos que nos sentar de uma forma concreta à mesa, porque os modelos de regionalização que foram apresentados até hoje, o único objetivo que tinham era criar governos regionais e criar novas estruturas políticas que não serviriam absolutamente para nada, a não ser para gastar o erário público. Para além disto, aparecem figuras de contratação de novos diretores-gerais para determinadas áreas, que a nós parece-nos também por demais evidente que a competência deve estar no Ministro e que não deve ser feita a contratação de diretores-gerais do que quer que seja, porque tivemos o exemplo da contratação do diretor-geral para o Serviço Nacional de Saúde e percebemos a barracada que aqui está. Por isso, enquadrando, não vou estar a ler ponto a ponto porque é muito denso, o programa de governo está disponível online. Temos um problema sério de visão e de entendermos que o governo ou não conhece o território ou então tenta a aplicação de normas apenas para inglês ver. Depois poderíamos discutir outras áreas, mas foi muito tensa ou foi muito densa a discussão hoje durante o dia e eu só estive envolvido nesta questão da reforma do Estado, que eu acho que é por demais evidente que todos queremos reduzir a máquina do Estado, mas que isto tem que ser feito de uma forma séria, porque caso contrário vai esbarrar na questão jurídica e vai ser impensável conseguir fazer o que quer que seja, porque o Governo, por exemplo, não determina como é que quer fazer a reforma no setor empresarial do Estado. Para quem está menos familiarizado com estas terminologias, o setor empresarial do Estado são as empresas onde o Estado tem participação, que depois existe uma entidade que se chama CRESAP. A CRESAP é quem faz a contratação, é quase como se fosse o Departamento de Recursos Humanos do setor empresarial do Estado, e que percebemos claramente que a CRESAP recebe muitos currículos para as candidaturas dentro das áreas e das vagas abertas dentro das empresas do setor empresarial do Estado, mas que a própria CRESAP reclama pelo facto dos governos consecutivamente ocuparem essas vagas, não pela meritocracia, mas porque fazem nomeação de gente dos partidos. Quando olhamos para o setor empresarial do Estado, percebemos que o setor empresarial do Estado ascende às 300 empresas a nível nacional, em que algumas delas não conseguem gerar qualquer riqueza nem para a sociedade, nem para o próprio Estado. E, portanto, eu acho que há uma matriz importante de entendermos que nós, quando nos constituímos como sociedade, fazemos um contrato social, e eu já expliquei isto uma vez, ou seja, existe quase que um contrato social entre o povo e o Estado, em que o povo abdicou das suas liberdades em prol do Estado, garantindo que o Estado tem a possibilidade de fazer o cumprimento das regras para o bem comum, que se caso for através da via coerciva, e é aqui que entra o direito, é aqui que entra a justiça, mas que deveria o Estado permitir que a liberdade que nós abdicamos por este contrato social nos iria garantir imediatamente muito mais liberdades e seguranças que o Estado se sobrepunha àquilo que era o direito individual. Sendo que a sobreposição dos direitos individuais não deve limitar o indivíduo e deve existir, em grande parte, uma questão liberal. Estamos a falar, no entanto, na questão da justiça, que não devemos permitir que seja cada um per si, porque caso contrário deixa de ser impedimento o matar, ou o roubar, ou fazer o que quer que seja, cada um toma as suas decisões e viveríamos em anarquia, e portanto existe este contrato social que aceitamos para com o Estado. É importante entender que neste contrato social existem matérias com as quais nós nunca delegámos os nossos direitos individuais e, portanto, não pode o Estado ofender os nossos direitos individuais e as garantias que a própria Constituição nos confere. Eu tenho algumas dúvidas e quando começo a ver as tendências que existem em programas de governo e mesmo por parte de algumas bancadas, a necessidade de começar a falar na questão da maior regulamentação, na maior proibição, na maior atrofio jurídico em cima das liberdades das pessoas, tenho muita dúvida que nós estejamos a caminhar para outro tipo de regime e que, ao invés do que nós temos alertado, que o sistema político tem que terminar da forma como está e tem que ser revisto, não sei se não existe ali algumas tendências, seja da parte da extrema-esquerda, seja da parte do próprio PSD, de começar a ter alguns tiques na lógica de regular a sociedade num princípio que nós não lhes conferimos esse direito e que não estava sequer descrito no programa de governo para o qual se propuseram eleições e sobre o qual ganharam legitimamente as eleições, mas não têm uma maioria absoluta.
Portanto, o programa de governo, no meu entendimento, obviamente tem pontos positivos, não vou dizer que é todo ele negativo, mas assenta principalmente em premissas de distribuição de riqueza a nível económico e não de criação de riqueza, e nomeadamente nesta questão claro, inclusive o posicionamento de juntar o Ministério da Economia com o Ministério da Coesão Territorial, determina claramente que o Governo entende que existe um problema de coesão territorial, e isso todos entendemos, que existe um problema da relação entre o interior e o litoral, da riqueza que se gera no interior e a riqueza que se gera no litoral, da dificuldade que há de serviços do Estado no interior e que há no litoral, mas que o próprio Governo entende, ao colocar o Ministério da Economia, que neste momento está completamente dependente de dois fundos europeus, do PT 2030 e do PRR, significa, portanto, que o Governo reconhece a falha do sistema na criação de riqueza e que precisa dos fundos europeus, e volto a repetir, nós não somos contra os fundos europeus, que precisa dos fundos europeus para poder alavancar a economia. A nós isso preocupa-nos, porque de facto são poucos os incentivos aos privados para poder gerar riqueza, são poucos os incentivos a gerar mais riqueza na família, nomeadamente a descida de impostos de uma forma efetiva, garantindo que as pessoas têm liberdade e margem na sua remuneração e que não estão com uma contribuição tão elevada para o Estado. Esta tentativa que Miranda Sarmento faz hoje, o Ministro das Finanças, de dizer que existe aqui um objetivo claro de libertar mais margem, principalmente para a classe média, com as mexidas no IRS até ao 8º escalão, no meu entendimento é um atrofio, uma vez mais, ao desenvolvimento e à meritocracia, porque basicamente os últimos escalões estão penalizados, ou seja, quem ganha mais acaba por estar penalizado, e nós não queremos defender os ricos em detrimento dos pobres, nós queremos é que os pobres deixem de ser pobres e passem a classe média passa a classe rica e que exista maior liberdade no rendimento. Ora, se nós começamos com um imposto que é progressivo a taxar o trabalho, o que acontece é que muitas vezes, para muitas famílias, para muitos trabalhadores, sabem perfeitamente que receber mais salário nem sempre determina receber mais dinheiro, porque podem subir no escalão de IRS e passar a fazer maior contribuição para o Estado, o que ultimamente, e nos últimos anos, e nos últimos 20, 30, 40 anos, aquilo que leva é que muita gente acaba por tentar ou receber por fora, ou os próprios patrões a tentar pagar por fora, ou existem outras formas fiscais de tentar desviar a verba de compensação ao trabalhador, que não será pela remuneração do vencimento base, mas através de outras ajudas de custo, tentando assim fugir à contribuição ao Estado. E isto cria mercados paralelos e acaba por criar um problema de desigualdade, porque as pessoas sentem que ganhando mais vão descontar mais, e não é só descontar mais a nível proporcional, a nível percentual, é descontar mais efetivamente. Portanto, o Chega tem defendido que os escalões de IRS devem progressivamente reduzir e que claramente deveríamos caminhar até para uma taxa única de IRS. Volto a repetir uma coisa que já disse diversas vezes, porque 15% de quem ganha 1.000 euros será sempre muito inferior a 15% de quem ganha a 5.000 euros, e portanto existia aqui claramente um princípio de igualdade na tributação do Estado. Existem questões que continuam em cima da mesa, não há uma visão clara em relação à extinção do IMI e à forma como pagamos o IMI sem qualquer justificação, quando a propriedade já é do próprio, que já pagou, já fez com o seu dinheiro ou através de empréstimo, já comprou uma casa e mesmo assim continua a pagar uma renda anual ao Estado sem qualquer justificação. Portanto, aquilo que nós queremos fugir e que não aparece no programa de governo é claramente, só aqui um parênteses, o programa de governo, claramente, a questão quer mesmo da reforma do Estado, quer a questão fiscal, é claramente desenhada por Joaquim Miranda Sarmento. Quem conhece os livros publicados por Joaquim Miranda Sarmento percebe que esta é a visão económica que ele tem para o país, e apesar de eu achar que ele é bom economista, ele vive depois um bocadinho no mundo à parte, porque ele vive fechado numa bolha daquela que é o seu espectro político e ao mesmo tempo das suas relações de amizade, ou no seu circuito fechado, e que não percebem exatamente o mundo real e parece que não entendem como é que as coisas funcionam. E nós chegamos ao final do ano e o que percebemos é claramente que as famílias cada vez têm mais dificuldade a fazer face às suas despesas fixas e também têm mais dificuldade com a oscilação que existe nos mercados atualmente, não só em consequência das guerras comerciais, mas também das guerras balísticas. Acontecem de facto problemas de inflação
constante e mexida constante nos preços que tem levado, e os ordenados não aumentam à velocidade que aumentam as coisas no supermercado, e portanto, para concluir, chegamos a uma altura que o cabaz alimentar cada vez é menos acessível, cada vez existe uma maior taxa de esforço por parte das famílias em Portugal, e eu costumo dizer, e volto a repetir para concluir, quando chegamos à caixa do supermercado, ninguém nos pergunta se somos esquerda, se somos direita, o que nos pergunta é se vamos pagar em dinheiro ou em cartão, e é esta parte da visão humanista que eles dizem que têm, mas é a visão de quem está no terreno que falta neste programa do governo. Falta ambição, falta perceber onde é que queremos estar daqui a 10 ou 15 anos. Já não me vou referir à questão da política internacional, à questão geopolítica, estou-me mesmo a referir àquilo que afeta o nosso dia-a-dia, à responsabilidade que temos para com os nossos e que temos para ter uma vida minimamente com dignidade, e para que de uma vez por todas os portugueses deixem de sobreviver e passem a viver de facto com o rendimento justo, o rendimento justo do seu vencimento e do seu trabalho. Para não continuarmos com as lógicas de termos meio país a trabalhar para meio país que não faz patavina. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor, em polos opostos, adoro malhar na esquerda.